amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do LKW Gameplay, mais um dos conteúdos originais e exclusivos da plataforma LKW Live do Lisboa Games Week, que irá decorrer entre os dias 17 a 20 de novembro de 2022 na FIL. Eu sou a Nicole Concha e vou estar convosco todas as semanas a comentar imagens de gameplay juntamente com convidados. Todas as semanas temos um jogo novo e esta semana temos o Marvel's Guardians of the Galaxy com o convidado Pedro Moreira Dias. Vamos começar por apresentar o nosso convidado desta semana. Connosco nós temos o Pedro Moreira Dias. Seja bem-vindo, Pedro. Olá, bem-vindo e obrigado pelo convite e por ter o prazer de estar aqui também contigo. Ora é essa, obrigada a nós por estares aqui. O Pedro faz parte do Salão de Jogos, aliás foi o fundador do Salão de Jogos, mas nós já vamos falar sobre tudo isso. Para já, vamos falar de um grande jogo que saiu este ano, Marvel's Guardians of the Galaxy. Vamos a isso? Vamos a isso. Bem, já estamos a ver aqui alguma gameplay. O que é que nós estamos a ver aqui, Pedro? Este é um dos capítulos do Marvel Guardians of the Galaxy. Eu joguei em Xbox Series X e é um dos patamares, digamos assim, do capítulo 8, já um bocadinho à frente no jogo, com o Grand Unifier, aqui a ser apresentado aos nossos Guardiões da Galáxia e a demonstrar um pouco daquilo de gameplay que eu acho que é um dos cores e também dos fatores diferenciadores em relação a este jogo, que tem a ver com os diálogos que podemos ter com os personagens, não só com os nossos guardiões, mas também com as outras personagens, inimigos, adversários, seja o que for. E aqui é muito interessante porque todas as decisões que nós temos ou que tomamos ao longo do jogo diferem a nível daquilo que vai ser o desenrolar da história em si e também a forma como conseguimos ultrapassar alguns obstáculos. Neste caso, aqui o Grand Unifier está a fazer um grande discurso, aqui a apresentar também aquilo que é a matriarca, que é também outra das personagens do jogo, e onde o nosso amigo Rocket vai tentar aqui dar um jeito para ver como é que se onde salvar da situação, a apanhar esta espécie de drone, deste cubo ambulante. E enquanto ele vai tentando desmontar e perceber como é que aquilo funciona, os outros Guardiões da Galáxia têm que empatar, não é? Empatar o Grand Unifier com o discurso. E também temos que fazer aqui algumas escolhas, ou distrair o Raker, ou neste caso suportar a Gamora naquilo que ela está a tentar dizer ou tentar fazer, e portanto vamos tomando algumas decisões a nível de narrativa daquilo que havemos de fazer. Neste caso, ao fazendo o suporte à Gamora, vamos ganhando tempo para que o Rocket de alguma forma consiga tornar aquele drone específico para o seu lado, para também nos ajudar a encontrar o rumo para fugir desta zona onde nos encontramos. E é muito giro porque perante estas decisões, o desenrolar das próximas cenas e das próximas missões vão precisamente culminar com isso. Neste caso, se levarmos aqui o Grand Unifier a andar na nossa cantiga durante este tempo todo, enquanto o Rocket anda ali animadíssimo atrás dele a tentar trazer o drone para o seu controle, nós vamos conseguir com que esse mesmo drone nos vá indicando a saída e nos vá abrindo algumas portas para não termos que basicamente andar contra todos os adversários que nos vão aparecer um pouco mais à frente no jogo. Portanto, todas estas relações fazem com que os cenários sejam diferentes e com que o jogo também seja diferente para cada jogador que o experimenta. E, portanto, este é um dos casos, mas existem outros, como uma conversa de bar, onde temos que nos lembrar até de rimas e refrões de canções para conseguirmos nos safar perante uma situação e torná-la para a nossa vantagem. E portanto acaba por ser uma forma diferente de encontrarmos num jogo muito baseado na narrativa, na criação das personagens, na recriação deste universo da Marvel, onde, ao contrário, e terei que falar disto obviamente do Marvel Avengers, em que a narrativa ficou muito de lado, no Guardians of the Galaxy é uma parte fulcral, e para a Eidos Montreal foi também fulcral introduzir este sistema de diálogos em que cria-nos cenários diferentes e perspectivas diferentes e torna-nos muito próximos do jogo, muito humanos, a ter uma percepção muito próxima da visão de Peter Quill e dos seus amigos Guardiões da Galáxia, e torna o jogo muito mais humano e muito mais interessante, porque também, até mesmo a nível do fenómeno de repetição, podes voltar aos capítulos e tentar percorrer os cenários de forma diferente, e portanto acaba por ser muito enriquecedor a nível de experiência de jogo em si. Aqui estamos a ver
que ele vai continuar, o Peter Quill, a dar a volta aqui ao Grand Unifier e vai conseguir então ganhar o tempo para o Rocket tratar daquele cubo, e depois vai aparecer uma mensagem um pouco mais acima no canto superior direito a dizer o Rocket conseguiu, devido à conversa que foi mantida e passar despercebido perante o Grand Unifier, e portanto vai nos dar acesso futuramente a um cenário diferente. Aqui já estamos a ver a Matriarch, que é uma das personagens também do jogo, não fazendo assim grandes spoilers, mas é uma das personagens centrais do jogo nas suas várias variantes. E aqui também podemos ver outros cenários. Outro cenário específico de gameplay tem muito a ver com estes flashbacks que o Peter Quill acaba por ter ao longo do jogo, flashbacks que também nos dão a sensação de como é que era a vida de Peter Quill antes de se tornar o mítico Star-Lord, e por isso vamos revivendo estes flashbacks aqui, impostos pela própria Matriarch para nós. A verdade verdadeira é que isto aconteceu quando Peter Quill tinha cerca de 11 anos de idade, e aquilo que ele está a reviver é um flashback já adulto, onde vai tentar fazer com que a sua mãe não morra neste ataque destes alienígenas, que aconteceu na verdade quando Peter Quill era muito, muito novo, em que a sua mãe morre e ele é raptado então para outra galáxia, e daí começa a história do próprio Star-Lord em si. E aqui vemos também algumas mecânicas de combate, nomeadamente a questão de há quem fale muito de hack and slash, aqui é quase um shooter, não é? Em que Peter Quill, através das suas pistolas laser que foram deixadas pelo seu pai, tem estes raios que pode disparar, e tem também elementos que pode usar, neste caso o gelo ou também a eletricidade neste ponto do jogo, mas outros elementos depois são desbloqueados mais à frente, e onde é mesmo quase que um shooter na terceira pessoa, onde temos aquelas barrazinhas também de arrefecimento da própria arma em si, onde no ponto verde fazemos um recarregamento automático e podemos continuar sempre a disparar, senão as armas têm que sofrer um arrefecimento e por isso ficamos ali um bocado sem as pistolas funcionarem. E depois também há a componente de ataque corpo a corpo, em que Peter Quill não é um super-herói super forte e portanto não é tão eficaz, mas tem esta componente. Depois, quando o Peter Quill, o Star-Lord, está junto dos seus guardiões, aí sim já tem mecânicas de encaixe com outras personagens, onde temos quase um ataque por turnos, mas em tempo real, que também é uma das mecânicas essenciais deste Guardians of the Galaxy. O jogo é muito rico em muitos patamares a nível de diversidade de níveis. Vimos aqui um nível onde vimos um bocadinho de hack and slash, onde vimos uma questão do diálogo, de como isso pode mudar os cenários do jogo. Vemos aqui outra parte onde temos várias conversas e exploramos a nossa nave, a Milano, onde podemos ouvir uma grande banda sonora. E tenho que dizer isto, que eu sou fanzaço de rock dos anos 80 e dos anos 90, e portanto fiquei muito, muito feliz com essa interpretação também por parte do jogo, para além dessa interpretação daquilo que é o universo dos Guardiões da Galáxia e de como a música é tão fundamental precisamente na vida de Peter Quill, na concepção da própria personagem Star-Lord e de como isso acaba por seguir. Aqui víamos que Gamora, aqui pelo meio, andamos aqui a saltar um bocadinho o nível, obviamente, mas que também tem uma ação devido a outra que tomamos em relação ao diálogo. Neste caso, no diálogo, confiamos na Gamora, em ela ir atrás do Grand Unifier, e portanto ela consegue arrancar-lhe o braço, e por isso é que apresenta-se este cenário. Se não confiássemos, ela viria connosco e o cenário seria diferente e teríamos outras coisas para fazer pelo meio. Neste caso acontece isso mesmo. Dizer ainda que eu acho que o facto pelo qual este Marvel Guardians of the Galaxy acaba por ter um maior sucesso do que o Marvel Avengers, não só pela questão das microtransações, não é? Poderíamos falar isso durante uma hora inteira, não pela questão das microtransações, mas pela recriação do universo Marvel e da forte componente de dar efetivamente personalidade e identidade às personagens perante aquilo que são os cómics. Eu acho que isso foi fundamental para que o jogo da Eidos de Montreal tivesse tanto destaque e tivesse tanto valor nessa componente da narrativa, porque sentimos mesmo que estamos a acompanhar a história e a viver uma banda desenhada
E depois era como eu dizia, a diversidade de níveis, entre combates inacreditáveis contra bosses super difíceis, com as partes de diálogo, com as partes de puzzles, de ambiente que também acontecem muitas vezes, e depois ter a oportunidade ainda por cima de jogar com a Milano em formato quase Star Fox, Uhum. damn, tem tudo, não é? Portanto, este nível em que estamos aqui contra o capitão da Legião Negra, temos mesmo uma espécie de um dogfighter, não é? Exato. Mesmo à Star Fox, onde fazemos barrel rolls e dodge rolls e flips a 180 e temos que disparar contra as várias naves inimigas, e temos uma espécie de boss fight com a própria nave do capitão da Legião, onde temos vários pontos que temos que atingir, um bocadinho também recordando a Guerra das Estrelas, para o conseguirmos vencer. Depois, todos os controles são super fluidos, são super naturais, são fáceis de fazer e de encadear. Eu sei que, de alguma forma, pelo facto de termos combates por turnos, que isso poderia fazer assim alguma espécie, algumas pessoas, epá, isto torna-se super complexo e super complicado, mas aqui as coisas, a curva de aprendizagem é tão boa e tão simples que depois é difícil não estar numa adrenalina constante quando estamos no sistema de combate. Mas o jogo é isto, tem esta qualidade na diversidade, tem a qualidade gráfica que é super assinalável. Acho que tem também esse fator super importante, que é o facto de estar nas plataformas todas, Uhum. até mesmo através da Nintendo Switch, através do cloud gaming, o jogo está disponível. E eu lembro-me que quando no Salão de Jogos fizemos também o nosso podcast do 4 bits de conversa, um, juntamente com a Portugal Gamer, falámos do Marvel Guardians of the Galaxy por isso mesmo, pelo facto de ser bastante diferente do Marvel Uhum. Avengers, por um lado, que isso é inevitável falar disso, mas por outro também o facto de ser um jogo que chega a todas as plataformas, e apesar de ter uma vida determinada, e quando digo vida determinada, isto é, acabas o jogo, podes o repetir, podes fazer vários capítulos, podes ir atrás dos colecionáveis e dos desbloqueáveis e tudo mais, mas estar disponível em todas as plataformas para viver efetivamente uma aventura e ficares satisfeito. E não é viveres uma aventura tipo Marvel Avengers e Sim, depois, agora tenho que repetir isto tudo para ter a personagem a 50, afinal tenho aqui elementos de pay for win, afinal exato. isto já não tem nada ao que fazer, o que é que eu ando aqui a fazer, não é? Portanto, acho que foi uma ideia muito boa da Eidos Montreal, de fazer um jogo com princípio, meio e fim, e focar-se efetivamente na narrativa, com bons elementos de diversidade de níveis e de jogabilidade, e também neste formato e sistema de hack and slash com combate por turnos em tempo real. Acho que é um bullseye total em relação a um dos jogos da Marvel, que obviamente tem sempre esse peso muito grande de ser do universo Marvel e de ser Uhum. adorado e amado por tanta gente, mas depois também é difícil fazer um jogo que depois não possa ser um grande problema a nível da imagética que as pessoas acabam por ter em relação às personagens da Marvel. Eu recordo-me que quando foi lançada o primeiro gameplay, o primeiro Uhum. beta do Marvel Avengers, logo o escaracel que foi: oh meu Deus, eles não são parecidos com ninguém, Sim. o Thor não é parecido com ninguém, o Stark, o Tony Stark não é parecido com ninguém, o que é isto? Quem é que são estas pessoas, não é? Uhum. E portanto, apesar de aqui também a recriação do Peter Quill, de Gamora, do Drax, do Rocket e do Groot não serem propriamente exatamente aquilo que nós estamos habituados na banda desenhada ou até mesmo nos filmes, Uhum. mas é muito mais real e muito mais aproximado, porque também foi feito numa estreita colaboração com aqueles que foram os criadores, nomeadamente da última geração hum, de escritores da Marvel e de ilustradores da Marvel, e portanto existe um reconhecimento muito palpável Uhum. de tudo. E depois tem os easter eggs a dar com pau, as recordações, por exemplo, de Peter Quill num dos planetas em que passa, o planeta Nowhere, Uhum. onde passa por um museu onde vai ver vários pedaços de história da Marvel recriada nesse formato de easter eggs, de pequenos pedaços de museu que foram ali recriados e que dão outras pistas até para outros elementos que poderão também fazer parte do universo Marvel.
acho que acaba por ser incrível. E depois, pronto, é isto, é um jogo que é muito compelling, não é? Que nos agarra muito por esta questão da narrativa e de conhecermos verdadeiramente quem é Peter Quill, porque, a verdade seja dita, é aquela coisa, todos os super-heróis têm as suas características uau, não é? Temos o Uhum. Iron Man, portanto Tony Stark tem aquele elemento de blasé, solteirão, rico, com maquinaria por todo lado, o Spider-Man, a cena da responsabilidade, um, e de todo o universo de Spider-Man, desde o Venom ao Carnage, ao sexteto, um, o sexteto, já não me lembro do nome específico, o sexteto sinistro, era Ah, isso que sim, eu sim, queria sim, sim. dizer, a nível de inimigos. Os Guardiões da Galáxia parece que têm um universo muito curto, não é? E as Uhum. pessoas têm um pouco conhecimento e dizem, pá, mas porquê que o Peter Quill é tão importante? Ou porquê que os Guardiões da Galáxia são tão importantes? E eu acho que aqui o jogo faz uma verdadeira homenagem àquilo que são as personagens dos Guardians of the Galaxy. O Peter Quill é um terrestre relativamente normal, apesar de vir de um pai que teve uma grande importância intergaláctica, Uhum. mas temos as restantes personagens aqui também conhecemos com um fundo muito maior. A Gamora, obviamente, a sua ligação com o Thanos, o Drax, o Destruidor, que afinal não foi ele que matou o Thanos, o Rocket e o Groot como parelho inseparável, como uma amizade que é super explorada e até mesmo para percebermos como o Rocket se tornou tão amargo na vida, o jogo dá-nos essa informação, dá-nos essa perspectiva. O jogo é muito enriquecedor em todos os momentos. Aqui estamos a ver uma parte de gameplay logo do início do jogo, com um dos planetas mais vibrantes a nível de Uhum. cores, e também a vermos como funciona o sistema de scanning que o Peter Quill tem para saber que partes é que podem ser movíveis dos puzzles de ambiente. Muitos deles são precisamente isto: pegar numa peça, encontrar onde é que está uma peça, colocar noutro sítio para fazer algo funcionar, e muito por aí. Mas também estamos a ver ali no grafismo em cima um pequeno mini-jogo que durante o nível vamos ter com o Rocket, que é para ver quantos inimigos alienígenas conseguimos matar. Se somos nós que somos melhores que o Rocket, ou o Rocket melhor do que nós. E, portanto, também existe estes pequenos elementos que foram adicionados ao jogo que são muito, muito engraçados. É verdade. O jogo tem de tudo, não é? Uhum. E aqui temos mais inimigos, mais uma vez, também. Exato. Aqui conseguimos ver, até porque isto é uma fase bastante introdutória, até para perceber como é que funciona este combate por turnos. Aqui é-nos explicado como é que o fazemos. Neste caso, carregamos nos botões LB se for comando Xbox, L1 se for comando PlayStation, para ativar aquela pequena roda das quatro personagens, e depois com os botões de ação escolhemos que personagem é que queremos utilizar e também que ataque é que queremos utilizar, porque depois vamos tendo mais ataques para cada personagem. São 4 personagens com 4 ataques possíveis que podemos desbloquear ao longo do jogo em si, onde cada um deles tem um elemento específico. O Groot geralmente é para aprisionar as personagens, para os manter no mesmo local. O Drax é para colocar o efeito de stagger ou de sangramento. Uhum. A Gamora é porque tira pedaços de vida gigantescos com os seus ataques, é mais letal. E depois o Groot, usando as suas engenhocas, poderá usar bombas de gravidade para os aproximar todos para o mesmo local, ou poderá utilizar mesmo granadas explosivas para os arrebentar com eles, não é? Uhum. Basicamente. E depois aquilo que acontece é que conseguimos fazer esquemas muito interessantes a nível de estratégia. Continuamos sempre a disparar ao mesmo tempo, mas podemos fazer com que o Groot imobilize uns, o Drax faça sangramento, o Rocket utiliza uma bomba de gravidade para juntar os inimigos todos no mesmo sítio, e a Gamora depois faça um ataque que os apanha todos e tu fazes ali mega combos. É um bocadinho visão Devil May Cry de Exato. combos, até mesmo a nível das palavras que vão aparecendo, fantásticos, excepcional e tudo mais. Uhum. Portanto, os multipliers acabam por ser também muito interessantes. E depois, conforme os combates que vamos tendo esta barra também de experiência, por assim dizer, que vão desbloqueando pontos de habilidade para utilizarmos na nossa personagem Peter Quill, que também tem ataques próprios, ataques especiais, utilizando o botão do left stick.
Uhum. Tem 4 ataques também para utilizar, também de variados, de tiros, de imobilização, etc. E podemos também utilizar os pontos de habilidade precisamente para as outras personagens, a Gamora, o Drax, o Rocket e também o Groot. Depois, quando chegamos a uma parte mais final, já temos um encadeamento de poderes e de habilidades para fazer, é um caos imenso e super divertido, porque também é essa a ideia da jogabilidade em si. Por Exatamente. fim, em termos ainda de jogabilidade, só para dizer isto, temos depois o left button e o right button, ou L1 e o R1, dependendo da consola em que estiverem a jogar, onde faz um ataque super especial. O ataque super especial é o chamado. O Peter Quill junta-nos todos numa rodinha, dá-lhes um discurso motivador, e se o discurso motivador pegar, eles ficam com a barra de energia tanto de defesa como de ataque maior, tal como o tempo de cooldown das suas habilidades é muito, muito reduzido. E então, ao som de uma cassete que Peter Quill tem no seu Walkman, com essa banda sonora de fundo, conseguimos fazer desferir esses ataques especiais nesse momento especial também. É um jogo super divertido, altamente recomendável. São 14 capítulos, muitas horas de jogo e de reconhecimento, e é uma aventura, é um filme interativo da Marvel e é altamente recomendável, é o que eu posso dizer. Completamente. E acho que disseste tudo, não podias ter dito melhor sobre este jogo. Ou seja, tu recomendas completamente Marvel Guardians of the Galaxy a quem estiver aí em casa, ainda com dúvidas para É, comprar. sim, sem dúvida alguma está disponível para todas as plataformas, está disponível de forma de modo performance ou modo gráfico, portanto mesmo que vocês se calhar não tenham uma grande televisão ou um grande monitor, o jogo rola muito bem e é muito bonito. É uma maravilha, tem tudo aquilo que um fã da Marvel pode querer, e mesmo que não seja propriamente um fã acérrimo da Marvel, é uma forma ótima também de entrar no universo Marvel e de conhecer melhor os Guardiões da Galáxia, e portanto é recomendadíssimo. Completamente. E para quem agora aí em casa estiver com vontade de arranjar uma placa gráfica, fiquem com a ideia de que podem receber gratuitamente o Marvel Guardians of the Galaxy com a compra de gráficas NVIDIA também. Portanto, têm ainda essa possibilidade. Uhum. Se estiverem com ideias de comprar uma placa gráfica, agora é a altura, mesmo que elas tanto caras, ganhem Guardians of the Galaxy. Bem, Pedro, muito obrigada pelo teu input aqui sobre o De Marvel's nada. Guardians of the Galaxy. Vamos já agora falar um bocadinho sobre ti. Fala-nos sobre os teus Oi. projetos, sobre o salão de jogos, fala-nos sobre Uhum. tudo. Bem, como tu disseste logo ao início, eu fui efetivamente fundador do site Salão de Jogos e continuo ainda a caminhá-lo, juntamente dos meus comparsas, o Rui Gonçalves, o Nuno Mendes, o Hélio Salsinha. Já tivemos pessoas que entraram, pessoas que saem, isso é praticamente prática comum para quem faz aquilo que ama e que gosta, como forma de hobby, mas da forma mais profissional possível e imaginária. Temos o site salondejogos.net, onde também fazemos, é claro, notícias, antevisões, revisões, a tudo aquilo que nos vai aparecendo. Também fazemos reportagens. Temos um podcast juntamente com o Gonçalo Santos, o King Wiseman, na Twitch, que também fundou o site Portal Gamer, chamado 4 Bits de Conversa. É um podcast quinzenal que fazemos e que reunimos as notícias do momento, e também falamos dos videojogos que andamos a jogar e daquilo que mais amamos, que são os videojogos. A nível de projetos ainda, relativamente a videojogos e ao Salão de Jogos, obviamente, fazemos também um programa para a BTV. Esse é um programa semanal que passa todas as terças-feiras, com mais 2 repetições ao longo da semana, que é um programa Salão de Jogos na BTV, onde fazemos precisamente também gameplay de um jogo, o que destacamos todas as semanas, às vezes também alguns periféricos, às vezes também algumas cadeiras, algumas coisas que vão saindo também deste mundo do gaming, da cultura pop, e fazemos isso também todas as semanas. Basicamente, e tu sabes isso, tal como eu, fazemos isto com um gosto enorme e com uma vontade enorme de dar a conhecer este mundo que temos a oportunidade de trabalhar todos os dias de uma forma incessante, e de também nos vangloriarmos com as experiências que vamos tendo. Portanto, a nível de videojogos e de salão de jogos, são estas as principais coisas que faço. Depois, obviamente, a nível da minha carreira profissional, sou locutor de rádio e voice-over e professor e formador e outras coisas que tais, mas dentro deste mundo dos videojogos
e do Lisboa Games Week, que também já tivemos a oportunidade de fazer um auditório salão de jogos na primeira edição do Lisboa Games Week, com essa visão que temos dos videojogos, de trazer os game developers, os ilustradores e tudo mais para um ciclo de conferências, onde também apresentámos videojogos portugueses e tudo mais. Portanto, temos sempre um enorme prazer em participar nestas iniciativas e com o carinho da Lisboa Games Week ainda mais. Completamente, e o pessoal aí em casa já sabe onde encontrar o Pedro, Salão de Jogos e IPTV, já sabem onde encontrar e também no seu podcast, portanto estejam atentos, vai estar tudo aqui na descrição, vocês podem consultar os links na descrição para poderem ver os projetos do Pedro também. Pedro, muito obrigada por ter estado aqui connosco esta Obrigado semana. eu, um gosto, um prazer. Vemo-nos numa próxima com certeza. Com certeza, a falar de videojogos ou numa próxima iniciativa também, cá estaremos com todo o gosto. Exatamente. E o pessoal aí em casa, vemo-nos para a semana no próximo episódio do LGW Gameplay, mais uns conteúdos originais e exclusivos da plataforma LGW Live do Lisboa Games Week, que irá decorrer entre os dias 17 a 20 de novembro de 2022 na FIL. Até para a semana, pessoal. Tchau, tchau.